crianças podem ir lá na salinha. E nós que ficamos aqui, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 11. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Diz assim o texto então: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. E nós oramos antes da exposição dessa palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos a Tua sabedoria para compreendermos este texto que nós temos hoje, Pai. Ele trata de um tema sensível, mas profundamente importante para a vida da Tua igreja. Que nós possamos receber, Pai, a Tua palavra com humildade e submissão, reconhecendo, Pai, que o Senhor é bom e que todos os Teus mandamentos são justos. Ilumina, Pai, o nosso entendimento e molda os nossos corações à Tua vontade. Oramos assim humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu propositalmente dividi esse texto em duas partes, né? Na semana passada nós tratamos o início ali, e eu deixei essa parte das mulheres em silêncio para depois, porque é um tema sensível, é um tema difícil, muito mal interpretado, então eu queria dedicar um tempo exclusivo para falar sobre esses versículos. E esse é um texto que muitas vezes ele vai causar desconforto, principalmente no nosso tempo. Nós vivemos hoje numa sociedade em que rejeita qualquer tipo de distinção entre papéis de homens e mulheres, né? E por isso, essas palavras aqui do apóstolo Paulo, elas podem soar até bastante antiquadas e até ofensivas para alguns ouvidos. Mas o cristão fiel, ele não deve se guiar pela opinião do mundo ou pela moda que está em vigor, mas pela autoridade da Escritura. E a palavra de Deus diz que toda Escritura é inspirada e útil para o ensino. Então, quando ele diz toda, significa toda, inclusive os textos que a gente se sinta um pouco mais desconfortável. Meu compromisso e o nosso compromisso, de modo geral, é entender o que Deus realmente diz aqui nesse texto, e não impor sobre o texto ideias do nosso tempo, mas extrair aquilo que verdadeiramente Deus está querendo nos dizer. O apóstolo Paulo, aqui, eu já quero começar com essa afirmação, ele não está diminuindo o valor da mulher, nem restringindo a sua dignidade quando ele fala o que fala aqui, ou mesmo restringindo a sua participação na obra de Deus. Muito pelo contrário, e eu espero que vocês entendam isso conforme a gente for expondo aqui. O que o apóstolo está ensinando é que existe uma ordem criada por Deus, e a forma como homens e mulheres devem cooperar no serviço do Senhor deve ter uma lógica, respeitando as responsabilidades que são distintas de cada um. Responsabilidades essas que o próprio Deus estabeleceu. Então, esse sermão
superioridade ou inferioridade, mas é sobre ordem, sobre submissão e sobre fidelidade ao padrão divino. Essa é a ideia. O propósito aqui é que tanto homens quanto mulheres sirvam ao Senhor de um modo que glorifique o nome de Deus e preserve a harmonia na igreja. Então Paulo ele vai começar essa sessão aqui dizendo o seguinte: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Essas palavras elas precisam ser entendidas no contexto da igreja e da adoração pública, tá? Naquela época, como também hoje, Deus determinou uma ordem para o ensino e para a liderança espiritual numa comunidade cristã. Paulo aqui está reforçando o princípio de que o aprendizado da mulher deve ocorrer de maneira respeitosa, reverente e submissa à autoridade da palavra de Deus e aos oficiais da igreja. Nós temos que entender o seguinte: naquele tempo, muito semelhante até aos dias de hoje, principalmente na cidade de Éfeso, haviam muitas mulheres, usando um termo moderno, empoderadas, mulheres que tinham muito dinheiro, que eram ricas. Paulo já falou sobre isso quando ele fala sobre como as mulheres devem se portar, ou seja, não com ostentação de joias, de roupas, mas em modéstia. Então essas mulheres eram muito ricas, elas buscavam sempre o seu status, elas queriam sempre se destacar na sociedade, e muitas vezes elas ocupavam cargos de liderança empresarial e coisas desse tipo. E quando essas mulheres começaram a ir para dentro da igreja, elas começaram a seguir essa mesma lógica de se impor, de estabelecer, de querer comandar. E Paulo falou: opa, lá fora, aqui dentro existe uma ordem, uma forma. Quando Paulo diz então o termo que elas devem aprender em silêncio, não significa que a mulher não possa opinar, questionar, perguntar, mas que ela deve aprender de uma maneira respeitosa e reverente, submissa à autoridade, tanto da palavra de Deus quanto dos oficiais da igreja. Oficiais que são determinados por Deus que sejam homens. Então não significa que a mulher ela tem que ficar muda, ou que ela não possa participar dos momentos do culto e da adoração. E a gente vê isso na prática, né? A gente vê mulheres orando, mulheres louvando. Isso não é um problema. Porém, quando Paulo usa essa expressão, Paulo está se referindo a que as mulheres devem ter uma atitude tranquila e humilde quando as mulheres aprendam em silêncio, ou seja, não sejam questionadoras e afrontadoras daquilo que você não entende relacionado ao que está sendo ensinado. Aprenda com forma humilde, tenha uma disposição de espírito que valorize o aprendizado e que reconheça que há uma liderança espiritual que foi determinada e que o próprio Deus estabeleceu. Em outras palavras, a ideia aqui é o seguinte: é uma postura de reverência, de respeito, não é de exclusão, mas de reverência. Paulo ele continua dizendo o seguinte, e aí talvez venha um dos pontos bem polêmicos dessa passagem. Ele diz assim: eu não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Eu acho que a única tradução que diz autoridade de homem é a Almeida, é a ARA, né? A Almeida Revista Atualizada. As outras traduções geralmente vão dizer autoridade sobre o homem. Mas a ideia é a mesma, né? Elas não devem ocupar a autoridade de homem, ou seja, aquela que é designada ao homem como liderança espiritual, e nem sobre os homens. Aqui então o apóstolo Paulo, ele estabelece dois limites muito claros dentro do contexto da igreja reunida. A mulher ela não deve ensinar publicamente com autoridade sobre os homens, porque esse é um cargo, essa é uma função que foi delegada ao homem. Ou seja, a mulher então ela a Bíblia ela não autoriza a mulher a ser presbítera, episcopisa, que é o feminino de bispo, né? Não existe bispo.
bispa. As pessoas falam, bispa, não tem bispa, é bispo e episcopisa, tá? Só episcopisa. Então, bispo e episcopisa. Não existe episcopisa, não existe pastora, não existe presbítera, porque a Bíblia não autoriza este tipo de função de liderança às mulheres. E ela também não deve exercer funções de liderança espiritual que envolvam o governo e a instrução da congregação mista. Isso não quer dizer que mulheres não possam pregar, que elas não possam ensinar em outros momentos. Um grupo de estudo nas casas, uma mulher vai ministrar, está tudo certo. Uma mulher vai fazer uma reunião só para mulheres, está tudo certo. Como a SAF, por exemplo, que se reúne, faz ação evangelística, não tem problema. Inclusive, vai ter outros textos do próprio Paulo instruindo que as mulheres mais idosas ensinem as mais novas como se comportar com relação a casamento, etc. e tal. Então, Paulo não está restringindo que a mulher ensine, ele está dizendo que no culto público, quando a igreja se reúne, naquela formalidade, quem tem a autoridade de ensinar é o homem e não a mulher. Por quê? Porque Deus estabeleceu funções diferentes para cada um. Essas instruções não são uma proibição, então, para o ensino de forma geral, né? Por exemplo, em Tito, capítulo 2, Paulo vai dizer, então, essa questão que eu falei, das mulheres idosas ensinarem as mais velhas. Em Atos 18, também nós temos um caso relatado, por exemplo, de Priscila e Áquila. Todo mundo lembra desse casal. Eles instruem Apolo, um pregador que era muito eloquente, que era muito bem visto. Só que quando que eles ensinam? E aqui não diz que só Áquila ensinava Apolo. Priscila e Áquila instruíram Apolo, mas onde? No momento particular, na casa deles. Então, Priscila e Áquila instruíram Apolo no seu lar, e Apolo se tornou um grande pregador e um grande líder da igreja. Mas Priscila não ensinava na igreja, ensinava na sua casa, numa reunião privada. Então, a restrição aqui não é quanto à capacidade da mulher ensinar, até porque nós temos mulheres que manuseiam muito bem a palavra e que sabem pregar e sabem ensinar com muito zelo. Quer ver um outro exemplo sobre isso? Quem instruiu o próprio Timóteo na palavra de Deus? A sua avó e a sua mãe. A palavra nem fala sobre o pai de Timóteo. E Paulo elogia as duas senhoras que instruíram Timóteo. Então, a questão não é capacidade ou dom, mas é papel que é designado por Deus na estrutura da igreja, da forma como Deus estabeleceu isso. Algumas pessoas vão dizer que esse é um ensino que Paulo dá à igreja, mas que ficou restrito àquele tempo, principalmente aqueles irmãos que hoje defendem, por exemplo, o pastorado feminino. Vai dizer, não, de fato, porque eles têm que lidar com esse texto, né? E eles vão dizer, não, de fato, Paulo disse isso, mas isso se restringia naquele contexto. Hoje o contexto é outro, isso não se aplica. Mas existe um problema nesse tipo de interpretação, porque os próprios argumentos que Paulo vai dar para justificar aquilo que ele está dizendo, tem a ver, são argumentos escriturísticos, são argumentos baseados na escritura. E se é um argumento baseado na escritura e a escritura não muda, então o argumento também não muda, então a aplicação lá continua valendo em todo o tempo. E é interessante quando Paulo ele fala aqui, quando ele diz eu não permito, é uma ordem autoritativa apostólica, ou seja, ele não permite, não quer dizer que ele não permite ali, quer dizer que ele não permite em tempo nenhum. Então é uma restrição apostólica que vale para a igreja em todo o tempo. O ensino, então, e a autoridade pública no culto, no contexto de pregação, de culto público, são funções vinculadas ao ofício de presbítero ou pastor. E esse ofício Deus reservou aos homens. E irmãs, louvem a Deus por isso,
porque não é um ofício muito fácil de exercer. E glória a Deus que na sua sabedoria Deus soube diferenciar esses trabalhos, porque para a mulher, se ela tivesse que também, além das funções que ela já tem, exercer mais essa função de líder espiritual, de pastora e tal, seria pesado demais. Então Deus, na sua misericórdia, também preservou as mulheres, porque elas já têm muitas funções, muitas atribuições, muitas responsabilidades, e colocar sobre os ombros dela mais uma não seria justo. Por isso que Deus distingue as tarefas. Essa distinção, ela não é cultural e ela não é temporária, mas ela está enraizada na ordem da criação. Por isso que eu comecei hoje o culto com o texto lá de Gênesis, porque é lá que está o argumento. Paulo vai explicar os versículos seguintes aqui, justamente da onde que vem esse argumento sobre a submissão que é mencionada. Ou seja, essa ideia então que a mulher está submissa ao homem com relação ao ensino, ela não é cultural, mas ela é teológica e ela é funcional. Não tem a ver com moral, não tem a ver com preferência pessoal, mas ela é teológica. Ela expressa digamos assim, a disposição que a mulher piedosa tem de respeitar o padrão que o Senhor estabeleceu, servindo com alegria no papel que a ela foi designado. Um papel, meus queridos, que é igualmente honroso, tão honroso quanto, porque reflete obediência a Deus. Eu já falei aqui no culto anterior que a verdadeira beleza da mulher não está naquilo que ela expõe para as pessoas, não é nas roupas que ela veste, nas joias que ela coloca, mas a verdadeira beleza da mulher está num coração obediente e submisso ao Senhor. É ali que flui a beleza, porque ela tem um coração obediente. E a mesma coisa se reflete aqui, né? A obediência ao Senhor traz o testemunho firme do Evangelho. Em um mundo que nós vivemos, em que isso se confunde, e o mundo quer nos confundir, colocando para nós que igualdade é a mesma coisa que uniformidade, e isso não é verdade, mas nos vendem essa ideia de que igualdade, ser igual, significa uniformidade, né? Ser todo mundo pensando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas o tempo todo. Isso não é igualdade. A palavra de Deus então vai nos lembrar que homens e mulheres são iguais em valor e em dignidade, isso sim, mas são distintos em papéis e responsabilidades, como o próprio Deus. A Trindade também é assim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, em glória, em majestade, em dignidade, mas eles têm papéis diferentes no plano da salvação. O Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo aplica esta obra. Iguais em honra, diferentes em atribuições, responsabilidades. Homens e mulheres, iguais em honra e dignidade, diferentes em papéis e responsabilidades. E essa distinção que Deus faz entre homens e mulheres não diminui ninguém, muito pelo contrário. Ele glorifica a sabedoria divina que criou homens e mulheres para serem complementares. Ele não deu um peso grande demais, nem para um nem para outro. Ele dividiu a carga para que juntos eles pudessem caminhar e glorificar a Deus. E aí Paulo vem então com o argumento, que é a ordem da criação, lá nos versos 13 e verso 14. Ele vai dizer o seguinte: as razões teológicas para aquilo que ele acabou de instruir. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. O argumento ele é poderoso, mas também, se mal interpretado, parece que Paulo é meio, está dando uma cutucada, né? Por que é assim? Porque Adão foi criado primeiro e quem foi enganado foi a mulher. Então, se a mulher que foi enganada, ela não pode assumir a liderança. Não é exatamente isso que Paulo está dizendo. O apóstolo aqui mostra a diferença aqui entre homens e mulheres,
ela não é fruto de uma cultura patriarcal e nem das circunstâncias locais ali daquele lugar, mas dessa ordem criada por Deus, né? Então ele vai mostrar que lá no princípio Deus deu a liderança para o homem, porque criou primeiro Adão. Se a liderança fosse da mulher, ele tinha criado primeiro a Eva. Não, ele criou primeiro Adão. Essa liderança masculina na comunidade da fé tem base nesse ato criador de Deus, que primeiro foi criado Adão. Em sequência da criação, essa sequência ela também tem um significado muito poderoso teológico, no sentido de que quando Deus cria Adão primeiro, Ele deu para Adão a responsabilidade de liderar, de guardar e de instruir, porque ele foi o primeiro. Tanto que o texto vai dizer que ele criou Adão e aí depois ele trouxe lá os animais para Adão dar nome. Então essa era a função de Adão, ele tinha que liderar a criação, instruí-los, né? Guardá-los. Depois criou a Eva como, a gente falou, uma auxiliadora idônea, alguém que fosse ajudá-lo, complementá-lo, não como inferior, mas como uma parceira, chamada então para cooperar com Adão no cumprimento da vontade divina. Deus notou e disse: não é bom que o homem esteja só. Todos os animaizinhos tinham um casalzinho e eles tinham suas funções, e o homem tinha muitas tarefas e ele estava sozinho. Então Deus falou: não é bom, ele precisa dividir esse fardo, essas tarefas. Então essa ordem criada, ela não implica superioridade de valor, mas diferença de função. E nessa distinção de papéis, né, como eu já comentei, da mesma forma que existe também na Trindade, Paulo vai acrescentar aqui que entre homens e mulheres também tem essa diferença funcional. Ele vai dizer, Paulo vai acrescentar que Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Essa referência aqui não tem por objetivo colocar a culpa somente na Eva. Há anos atrás, assim, eu e a Jaque, a gente brincava muito sobre esse texto de Adão e Eva, né? E a Jaque sempre dizia assim: quando eu chegar lá no céu eu vou ter uma conversa com a dona Eva, porque se ela não tivesse sido enganada lá, mas a culpa não foi da Eva, porque o Adão estava junto e não disse nada. No texto bíblico, apesar de não ficar muito claro, mas quando você pega a tradução em hebraico, a ideia é que quando a serpente está falando com a Eva ali, Adão está junto. Não é que a Eva estava sozinha, a serpente foi lá, enganou a Eva e depois levou lá para Adão, e Adão sem saber de nada. Não, Adão estava ali, estava ouvindo a conversa, mas não se impôs, não se manifestou, ficou omisso, ele sabendo da instrução de Deus. Então a culpa não era tanto assim da Eva, mas de Adão, que tinha o papel de instruir e guardar e não o fez no momento que precisava. Eu explico para já dar a ideia. Ela fala: então eu tenho que conversar com Adão, não é? Sim, tem que conversar com Adão, porque a culpa. Eva foi enganada, mas Adão foi omisso, né? Então essa referência, a ideia não é colocar a culpa exclusivamente na Eva, mas destacar o que pode acontecer e o que realmente acontece quando a ordem divina é invertida. Quando a ordem divina de o homem assumir a liderança e a mulher está submissa a ele, auxiliando, quando isso se inverte, o que acontece? Exatamente isso. Nesse episódio da queda, a serpente abordou primeiro a mulher, invertendo a ordem de que Deus fez. A liderança era do homem, então a serpente tinha que ir no líder e não na outra. Mas a serpente inverteu a ordem que Deus criou, justamente para criar o caos. Eva tomou uma decisão sem consultar Adão. Então, quando a serpente ela chega primeiro na Eva, ela já inverte a ordem, propositalmente, para pegar o primeiro casal ali no contrapé, no pulo. O que a Eva deveria ter feito? Não, mas quem decide essas coisas não sou eu. Porque quem recebeu direto a instrução de Deus foi o Adão. Então é Adão que decide. Então ela tinha que levar essa dúvida, essa situação para Adão resolver. Mas ela decide sem consultá-lo. E aí, mais uma vez, está invertendo a ordem que Deus deu.
Por sua vez, Adão, como eu disse, que estava vendo a cena toda, ele podia ter parado. Não, peraí. Eu sou o líder, quem decide é que sou eu. E não foi isso que Deus falou. Deus falou que é assim, que a serpente falou, ó, vocês não podem nem tocar, que vocês vão morrer. Adão tinha falado, não, Deus nunca falou de tocar. A gente pode tocar, não pode comer. Então, Adão tinha que ter se imposto, mas Adão também se omitiu. Então, todo esse processo mostrou que ali foi invertida a ordem. Adão tinha que ser o líder, Adão tinha que ter se imposto naquele momento, e a Eva, no momento que foi questionada, na dúvida, ela tinha que recorrer para aquele que era responsável por instruí-la. Quando bagunça, quando essa ordem divina é alterada, vem a queda, vem o problema, vem o pecado, vem a desestabilidade, a instabilidade. Quando Adão então falhou em exercer a sua responsabilidade espiritual e deixou a Eva decidir no lugar dele, as coisas desandaram. O resultado foi a desobediência e foi a entrada do pecado no mundo. E estamos aqui sofrendo com isso até hoje. Essa desordem moral e espiritual começou justamente porque lá no início houve uma inversão da ordem que Deus estabeleceu. Por isso que Paulo usa justamente esse exemplo como ilustração da necessidade que dentro da igreja nós mantenhamos a estrutura que Deus criou. Porque quando há essa inversão, há desobediência e pecado. Então na igreja há uma necessidade de se manter a estrutura que Deus estabeleceu para que espiritualmente os membros não estejam abertos ou vulneráveis a esse tipo de ação, a esse tipo de desordem. Essa estrutura então protege, orienta e promove a harmonia entre os membros, entre os irmãos. Então a lição, apesar do texto não ser muito fácil de entender, a lição ela não é difícil, ela é bem clara. Quando o homem, e aqui tem um papel importante dos homens, e hoje em dia, meus irmãos, eu preciso ser honesto e dizer, é muito difícil encontrar liderança masculina na igreja. Os homens não querem nada com nada, é impressionante. A dificuldade de achar pessoas para serem presbíteros, diáconos, pessoas que assumam o papel de liderança, homens que queiram estudar a palavra de Deus, que puxem à frente para ensinar a palavra de Deus aos filhos, que tenham uma preocupação de ter aquele culto familiar, de instruir a família, homens que assumem a sua responsabilidade de líderes religiosos, espirituais, nos seus lares e nas comunidades, é cada vez mais escassa. Por isso, às vezes, as mulheres acabam se levantando, porque na falta elas assumem esse papel, mas não é o correto, não é o ideal, não, porque isso não é uma carga para elas. A SAF, que é a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina dentro da Igreja Presbiteriana, ela é responsável praticamente quase que sozinha em muitas situações pelas obras missionárias da igreja. Ela que patrocina, ela que vai atrás, ela que está sempre movimentando missionários, quando esse papel deveria ser dos homens. Os homens deveriam estar à frente disso, os homens tinham que estar puxando à frente, mas as mulheres o fazem. Por quê? Porque os homens foram negligenciando, muito culpa da sociedade que nós vivemos, em que diminuiu, castrou muito o homem e deu um poder para a mulher que desestabilizou essa ordem. De novo, não é questão de habilidade ou de dignidade, mas é de função mesmo. Os homens têm uma função, as mulheres têm outra. E se a gente divide isso bonitinho, fica gostoso, leva para todo mundo. Não é pesado para ninguém, desde que cada um cumpra a sua tarefa, a sua função. Então, quando o homem abandona a sua liderança piedosa e a mulher, por outro lado, também rejeita esse papel de submissão bíblica, ambos acabam perdendo a bênção dessa ordem divina. E a igreja acaba sofrendo as consequências disso. Cedo ou tarde, a gente acaba observando consequências disso dentro da igreja. Agora,
quando cada um, homens e mulheres, assumem o seu papel, assumem aquele papel que foi designado por Deus, a comunidade de fé ela se fortalece e o evangelho acaba sendo honrado. Então, o ensino de Paulo, ele deve ser para nós um chamado à restauração da ordem da criação dentro da igreja. Ele não escreve isso aqui com um tom de repressão, né? Mas de correção mesmo, uma correção amorosa, chamando homens e mulheres a refletirem o plano perfeito de Deus, porque onde existe harmonia, amor e serviço mútuo, as coisas florescem, Deus abençoa, Deus faz prosperar. Paulo ele conclui essa mensagem, esse trecho aqui, com uma afirmação que à primeira vista sim pode parecer difícil de entender, e é mesmo, tá? Muitos intérpretes se batem um pouco nesse texto aqui, e vocês vão entender por quê. O texto diz assim, ó, verso 15: todavia, ou seja, vamos lá o contexto. Ele vai falar que a mulher não deve ensinar, ela deve ficar em silêncio. Por quê? Porque foi Adão que foi criado primeiro, porque foi a mulher que foi enganada. Então está dizendo por quê? Todavia, ou seja, contudo, será preservada, a mulher será preservada através da submissão de mãe, se permanecerem em fé, com amor, santificação e bom senso. Isso é meio perigoso, esse texto, quando ele é mal interpretado, porque dá a entender que as mulheres acabam sendo salvas pelas obras, e a mulher acaba sendo salva por ser mãe, ou seja, não, ela cometeu o erro, a Eva transgrediu, mas se ela for mãe, então está tudo certo. E não é bem isso que o texto está dizendo, tá? O texto não está indo para esse lado. A mulher ela não é salva pelas obras, e o fato dela ser mãe não a beatifica de forma automática, ela não se torna santa e imaculada porque foi mãe. A maternidade por si só, ela não garante salvação espiritual. Isso já devia estar muito claro para todo mundo, mas quando a gente se depara com esse texto, muitas pessoas acabam balançando aqui. O apóstolo, ele está encerrando o raciocínio dele aqui, mostrando que embora a mulher ela tenha estado envolvida com a queda, diretamente envolvida com a queda, ela também participa ativamente da restauração da humanidade. E é esse o contexto que Paulo está dizendo. Quem foi enganada foi a Eva, é verdade. Mas em contrapartida, mostrando o amor de Deus pelas mulheres, para dizer que não é culpa só da Eva, é através delas que a restauração da humanidade vai acontecer. Afinal de contas, Jesus veio nascido de mulher. Se não fosse uma mulher, a salvação não teria chegado a nós. Então percebe que o texto, quando ele é lido fora de um contexto maior, parece realmente que Paulo está sendo um crápula aqui. Mas quando você entende o que ele realmente está querendo dizer, ele está dizendo que a mulher, apesar dela ter participado da queda, ela participa de forma ativa da restauração da humanidade, quando ela cumpre o papel que Deus lhe concedeu. Quando Paulo fala que ela será preservada através da sua missão de mãe, ela se refere que existe uma vocação feminina dentro do plano redentor de Deus. Isso não quer dizer que mulheres que não são mães também não estão participando, mas existe uma vocação. Mãe não é gerar apenas, mas existe um contexto muito maior relacionado à maternidade, ao cuidado, à educação, ao direcionamento de uma família, do que simplesmente gerar. Então Paulo também aborda essas questões aqui de uma forma maior. A mulher ela não foi criada para ser, e isso é importante, queridas irmãs, a mulher ela não foi criada para ser independente do homem. E o homem não foi criado para ser independente da mulher. Eles são complementares. Por isso que o texto fala: e deixará o homem pai e mãe, se juntará a sua mulher, e eles serão uma só carne. Não são dois, são um só, complementares. E mulher não é inferior ao homem,
e nem homens inferiores a mulheres, porque eles são feitos para cooperar e para juntos realizarem os propósitos divinos. A missão da mulher é gerar filhos, mas não só isso, é cuidar, é edificar, é ensinar. Lembra que a mulher sábia edifica o lar, principalmente o lar. O papel da mulher dentro do lar cristão, ele é fundamental, ela é essencial para que o lar vá bem. Por isso que eu digo, se você colocasse ainda mais sobre a mulher a função de liderança espiritual, seria pesado demais, porque ela já tem um papel extremamente importante e que exige um grau de responsabilidade muito grande, que é cuidar do lar. Cuidar da harmonia do lar, da estrutura do lar, de cuidado do marido, dos filhos. Ela é responsável por edificar, por fazer isso crescer, seguindo a missão que o marido estabeleceu. Submissão, estar debaixo da missão, estar acompanhando e fazendo tudo possível para que aquela missão seja alcançada. Então, em um sentido mais profundo aqui desse texto, essa palavra preservação que Paulo adota aqui, aponta para aquela promessa de que Redentor viria da mulher, que Jesus veio de Maria. Foi através então de uma mulher que Deus trouxe ao mundo aquele que esmagaria e esmagou a cabeça da serpente, como está lá em Gálatas 4:4, né? Jesus Cristo, nascido de mulher. Então, Paulo vai nos lembrar que, embora Eva tenha sido enganada, e isso não dá para tampar o sol com a peneira, de fato ela foi enganada, mas embora ela tenha sido enganada, foi também por meio de uma mulher que Deus trouxe a salvação do mundo. E olha como é bonita essa relação. Da mesma forma que Eva foi enganada, Jesus veio de Maria. E depois Jesus vai dizer, assim como o pecado veio no mundo por Eva, não, veio por Adão. Veio por um só homem, a palavra fala. O pecado entrou no mundo por um só homem, também a salvação chegou ao mundo por um só homem, a saber, Jesus Cristo. Homens e mulheres cumprindo as suas atribuições. Ambos falharam e te trouxeram consequências, e ambos têm a sua função de trazer a restauração ao mundo. Foi Jesus Cristo que trouxe a salvação, e Ele veio através de uma mulher. Isso é bonito de perceber, como a Bíblia ela não deixa nenhum nem outro desamparado e sem a orientação necessária. E o apóstolo acrescenta uma condição espiritual muito importante, que às vezes as pessoas ficam focadas no preservado como mãe, mas esquece o finalzinho. Ela será preservada na sua função de mãe se permanecerem em fé, amor e santificação com bom senso. Essas palavras finais aqui mostram que a mulher que é piedosa, ela vai manifestar a sua fé não apenas por palavras, mas principalmente pelo seu estilo de vida, que deve ser coerente com o Evangelho. A verdadeira beleza da mulher, como eu disse então, principalmente da mulher cristã, ela vai se revelar através da sua fé firme e inabalável, o seu amor a Deus, a sua santificação, a sua busca por santificação constante e a sua sabedoria no seu viver diário, no seu cotidiano, nas atitudes que toma e na forma como ela edifica o seu próprio lar. Eu queria encerrar esse tempo aqui com algumas aplicações práticas desse texto, que é um pouco de revisão e aplicação ao mesmo tempo, mas para reforçar alguns pontos. Homens e mulheres, eles devem abraçar com muita alegria o papel que Deus confiou a eles. Essa diferença então de funções, ela não é injustiça, mas é uma expressão da sabedoria de Deus. Quando cada um, então, homens e mulheres, servem no seu papel, naquele papel que foi determinado por Deus para que cada um ocupe, existe ordem, existe paz e existe edificação na igreja de Deus. Uma segunda aplicação: a submissão bíblica, ela é sinal de maturidade espiritual.
mulheres que são submissas, biblicamente falando, tá? A Bíblia não diz que a mulher tem que ser submissa ao homem se o homem é abusivo, violento, se ele não segue os princípios bíblicos, o caráter de Deus, aí é outra conversa. Numa situação ideal, em que ambos são crentes e que vivem de acordo, submissão demonstra maturidade espiritual. Por quê? Porque submeter-se à vontade de Deus é um ato de fé e não de fraqueza. Se Deus estabeleceu uma forma das coisas acontecerem, quando nós nos submetemos àquilo que Deus criou, isso é um ato de fé, não é um ato de fraqueza ou um ato da mulher estar se diminuindo. Não, é um ato de fé, de firmeza, é um ato que deve ser louvado. Assim como Cristo Jesus se submeteu ao Pai e cumpriu a vontade do Pai e foi morto, e sabe que essa morte não foi fácil, porque ele se angustiou, ele chorou, ele suou sangue lá no Getsemane, tamanha angústia que estava sobre o seu coração quando ele tinha que cumprir, mas ele disse, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Assim como Jesus se submeteu ao Pai, a mulher piedosa, ela demonstra a sua fé através da obediência e do seu serviço humilde no lar e na igreja. Um outro ponto: o lar, nossas casas, eles continuam e continuarão sempre sendo o campo missionário mais poderoso que uma mulher pode trabalhar. A mulher que cria os seus filhos no temor do Senhor e que instrui esses filhos, que ora pela sua família e que participa diretamente da expansão do reino de Deus, essa mulher com certeza será abençoada, será bendita, e esse trabalho resultará em glória para Deus. A maternidade e o cuidado familiar são ministérios honrosos e espiritualmente frutíferos, que foi dado só às mulheres. O homem não tem a bênção de gerar o filho, e as mulheres, muitas delas têm essa bênção, e isso é uma honra muito grande, é um serviço, é um cuidado, e é uma tarefa que foi atribuída às mulheres, e glória a Deus por isso. E por fim, a verdadeira dignidade está na santificação. A mulher cristã, ela é chamada a viver com fé, e a viver em fé, a viver em amor e em pureza. A influência piedosa de uma mulher, ela transforma os lares, verdadeiramente. Se o homem pode ser o homem mais crente, mais determinado, mais dedicado ao serviço do Senhor, se a mulher não acompanha, se a mulher não edifica, se a mulher não ora, se a mulher não é crente, aquele lar vai ser um caos. Agora, quando a mulher ela é piedosa, ela tem fé, ela ora, ela se importa, essa influência dela traz harmonia para o lar, fortalece a igreja, porque lares harmônicos produzem pessoas felizes em comunidade transbordam dessa felicidade e contagiam no bom sentido aqueles que os rodeiam. Então o papel da mulher é extremamente importante, ele é o combustível do amor que será refletido lá fora. E esse testemunho desse amor que é refletido lá fora, traz ao mundo e mostra ao mundo a verdadeira beleza do Evangelho. Porque, pense, você vê um casal de pessoas que é da igreja, de repente, sei lá, brigando no meio da rua, aí passa alguém que não é da igreja e fala, olha que são crentes, olha ali. Que tipo de testemunho? Agora, quando você vê casais que se tratam bem, que são harmoniosos, que demonstram amor, as pessoas falam, olha que coisa linda,
Aí vão descobrir que são lá da igreja, né? É o amor de Deus transbordando, é testemunho. O ensino de Paulo, ele não rebaixa em nenhum momento a mulher, mas coloca a mulher no seu justo lugar, um lugar estabelecido para ela dentro do plano de Deus, um lugar de honra, um lugar de serviço e um lugar de influência espiritual. Mulheres, vocês têm um lugar de honra, um lugar de serviço e um lugar de influência espiritual muito forte, muito importante para nós homens. Nós precisamos desse auxílio, desse apoio, das orações e da influência espiritual para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos exercer bem a nossa liderança também. E quando homens e mulheres vivem segundo essa ordem divina, a igreja se torna naturalmente um reflexo da harmonia do próprio Deus, porque cada um está servindo com alegria, com humildade e com fidelidade ao Criador, dentro daquela esfera que o próprio Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, eu termino pedindo que o Senhor nos conceda graça para aceitar com muita fé a palavra que Ele nos revela e que nós possamos viver segundo a vontade do Senhor, para que a glória de Cristo seja manifestada em nós e através de nós, apesar de nós. Que Cristo possa ser visto em nossa comunhão e que as nossas famílias também possam ser um instrumento da revelação de Cristo aos outros, assim como a nossa igreja. Que as pessoas não vejam que nós somos cristãos só porque estamos dentro da igreja, mas que as pessoas olhem para nossas famílias e identifiquem através olha, a família tal, essa é a família de Deus. Porque eles são perfeitos? Não, mas porque eles buscam constantemente a santificação, a harmonia e o amor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. E depois nós vamos ler o nosso texto lá de Números. Senhor Deus, que texto difícil. Não que ele seja difícil porque o Senhor o dificulta, mas porque nós vivemos num mundo que inverteu de tamanha forma esse conceito de que fica difícil falar sobre ele sem parecer ofensivo a alguns ouvidos. Mas a tua palavra ela é clara, ela é fiel e ela não muda, e nós precisamos falar. Que teu Espírito possa trazer essa palavra aos nossos corações com humildade e nos fazer entender, Pai, o nosso papel, seja de homem, seja de mulher, entendendo que nenhum nem outro é superior ou inferior, mas ambos são amados, são dignos, mas que possuem atribuições diferentes e extremamente importantes e complementares, e que um não foi feito para viver independente do outro. Que nós possamos entender a maravilha e a bênção disso, Pai, e saber que nós não somos uma ilha, mas que nós precisamos uns dos outros, e a alegria em depender um do outro, a felicidade em saber que mesmo que você faça todo o esforço possível, sempre há a sua outra parte que está do seu lado para te apoiar, para te fortalecer, para orar por você e com você. E seja você homem ou mulher, cada um cumprindo a sua tarefa, sabendo que sempre há a outra parte ao lado. Que nós possamos compreender isso e nos alegrarmos, Pai, com a tua sabedoria maravilhosa que nos fez diferentes,
Senhor sabia que o que falta em um, o outro tem de forma abundante. E por isso nós te louvamos, porque o Senhor é sábio, o Senhor é poderoso, e nós somos pequenos. Mas o Senhor nos deu algo, Pai, que está além de qualquer outra coisa, a capacidade, através do Teu Espírito, de aprender, de ser edificados, de receber a Tua palavra e de crer nela, e com isso crescermos como homens e mulheres dignos do Teu chamamento e ocupando o lugar que o Senhor determinou para cada um de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler juntos o nosso texto em Números, capítulo 6, dos versos de 24 a 26. Números 6, de 24 a 26. Daqui a pouco todo mundo decora, né? E todo domingo a gente fala, a hora decora. Vamos ler tudo juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém, meus irmãos. Um bom domingo. Que Deus abençoe a todos. Lembrando, os queridos irmãos, que domingo que vem nós não teremos o culto aqui, tá? Teremos o culto de ceia daí lá em Rio do Sul, tá bom?